Saudação fraternal a todos. E que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companhia de caminhada hoje e sempre. Vamos neste vídeo conhecer a lição número 25 de título Credores Sempre, do livro Rumo Certo, livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Pais e mães, dois vínculos de amor na experiência terrestre que não se podem esquecer sem perpetrar ingratidão. São eles que se esquecem para que os filhos, espíritos reencarnantes no mundo, deles faça berço e ninho, apoio e teto, que se arrancam das gratificações dos sentidos para sacrifício e abnegação, a fim de que os próprios rebentos não sofram carência de proteção, notadamente no difícil período de adaptação, a que denominamos infância, que formam o lar e sustentam-no, por base do aperfeiçoamento e do progresso, que garantem aos filhos a certidão de presença na terra, doando-lhes o nome e a localização social de que necessitam. Existem na terra os que asseguram que a comunhão afetiva entre duas criaturas é incompatível com os serviços de fraternidade e elevação, sem se recordarem de que dispõem de um corpo em favor da própria evolução, à custa de pai e mãe, que se puseram a servi-los através da comunhão afetiva, cujo valor pretendem desconhecer. Que se corrijam as manifestações poligâmicas, em nome do amor, é providência justa. Entretanto, condenar a ligação afetiva entre os seres que sabem honrar os compromissos que assumem e da qual se derivam todas as civilizações existentes do planeta, seria renegar a fonte da própria vida, que nos empresta a vida na terra em nome de Deus. Pais e mães, como forem e onde estiverem, são e serão sempre credores respeitáveis nos domínios da existência, principalmente para quantos se lhes erigem na condição de filhos e descendentes. De certo que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais nos ideais que abraçam, como também nem sempre os pais se harmonizam com os filhos nos propósitos a que se afeiçoam, de vez que, no campo da alma, cada espírito é um mundo por si. No entanto, é tão significativa a função dos progenitores nas lides terrenas, que a voz do mundo maior, ouvida por Moisés, no lançamento das leis divinas, incluiu entre os itens mais importantes para a felicidade do homem na terra a legenda inesquecível: honrarás pai e mãe. Nessa lição, o Espírito Emmanuel deixa muito claro a necessidade do respeito universal para com o pai e para com a mãe. Independente do comportamento, das atitudes, das posições, das ideias que pais e mães possam defender. Pais e mães, como forem e onde estiverem, veja o que ele diz, são e serão sempre credores respeitáveis. Porque um pai e uma mãe dá oportunidade para que um espírito reencarne. Há pouco tempo eu li que mulheres no Chile, mulheres jovens, muitas mesmo, não desejam ser mães. Não querem ser mães. Como uma delas estava lá escrito: não faz parte do meu projeto de vida ser mãe.
Muitas pensam assim. Mas estas que pensam assim só estão ali porque uma mãe permitiu que elas pudessem estar ali. Então notemos, e aqui não vai nenhum juízo de valor, mas notemos que eu recebi o benefício, usei o benefício, mas não quero beneficiar ninguém agora. Como é que a gente fica? Como é que a gente fica agora se todas as mulheres pensarem como essas jovens do Chile? Porque tem muitas mulheres que têm o ideal de não ser mãe. Nenhuma crítica. Nenhuma crítica. Cada um é dono da sua vida. Mas peguemos então essa ideia. As mulheres hoje, então elas fecharam seus ventres às novas reencarnações. Como é que a gente faz? É a extinção. Extinção da raça. Não tem mais. Porque eu só vou nascer, renascer, reencarnar através de uma mulher. Então o benefício que eu recebi morre em mim. Seria esse um traço de egoísmo? Interrogação. Estou levantando aqui essa questão. Eu conheço uma pessoa, palestrante espírita. Palestrante espírita. Há muitos anos está lá na frente, lá no púlpito, sobe lá, fala. Piriri, barará. Anos, décadas. Eu sempre sentado, eu não faço palestra na casa espírita que eu frequento. Eu não faço. Eu faço parte do grupo, da equipe de palestrantes. Mas ele faz, há anos. Ele e a mulher dele escolheram não ter filhos. Bem, nenhuma crítica. Hoje estão já numa idade avançada, caminhando para o fim, sozinhos. Sozinhos. Com a companhia, quiçá, de um cachorro, de um gato, de um passarinho. Que são companhias, mas não são filhos. Escolheram uma pessoa que, entre aspas, deveria conhecer a doutrina, que concita, que incentiva homens e mulheres a combater o egoísmo. E quando eu decido que a vida vai ser vivida só para mim, não é um traço de egoísmo isso? O dinheiro que eu ganho eu gastarei comigo, a comida que eu compro eu comerei toda ela, a casa em que eu estou hoje abrigado, só eu usarei essa casa. Esse carro transportará apenas a minha pessoa. Eu não vou dividir isso com nenhum filho, nenhuma filha, nenhum neto. Só eu vou usar. Olha só. Cada um escolhe o seu futuro. Eu não vou me estender muito, porque esse tema não precisa ser estendido. O respeito e a consideração é a base. E se não tem isso, fica difícil. Vamos direto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Quero trazer dois contrapontos aqui importantes.
Primeiro no capítulo 14, e é um capítulo dedicado inteiramente a honrar ao vosso pai e à vossa mãe. Capítulo 14 só fala disso. Então, vai lá e dá uma lida aqui. Se você tem alguma dúvida. Mas vamos rapidamente aqui. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e do amor ao próximo. Ponto. Entendeu por que eu não vou ficar me preocupando aqui com o que Emmanuel colocou aqui? Nem desenvolver, porque o que ele colocou aqui é líquido e certo. É uma extensão, como ele diz, uma sequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Se não há consideração por uma mãe, por um pai, meu Deus. Então onde a gente vai parar? Então a gente está falando do mínimo. Do mínimo. Do respeito menor, da menor caridade, que é aquela dentro de casa. Dentro da família. Porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. Aí, ó. Se não tem isso, não tem nada. Se não tem isso, o mundo entra em colapso, colapsa. E parece que as mulheres do Chile estão querendo ir por esse caminho. Estão querendo ter as suas carreiras. Olha só. Ter a sua carreira, olha, aparecer em revistas, ser aplaudidas, conquistar muitas coisas materiais e depois gastar o que ganhou. Então eu ganho, acumulo, gasto. E depois? Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito. O da piedade filial. Olha, vai além agora. Piedade filial, uma filiação. Uma conexão próxima. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. Olha, condescendência. O que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Então, com pai e mãe, tem que fazer o dobro. Ah, eu auxilio aquele. E o pai e a mãe, você auxilia? Sem reclamar. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe. E que tem tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Eu vou ler de novo essa última parte. Você guarda aí na tua cabeça. Deus pune sempre, de maneira mais rigorosa, toda violação a esse mandamento. Pega o pai, pega a mãe e enfia no asilo. Quero saber desse traste. Que consequência isso vai gerar? Aguarde para ver. Aguarde para ver. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los na solitude como fizeram por nós em nossa infância. Ponto. Uau! Então aí está a obrigação. Aqueles que não quiseram ser pai, ser mãe, não terão isso aqui, ó. Não terão a honra vinda dos filhos, não terão respeito dos filhos, não serão assistidos pelos filhos, não terão solicitude dos filhos. Precisarão de terceiros para ter um pouco de carinho, de respeito e de auxílio. Mas para contrabalancear, eu quero ir aqui no capítulo 23. Vou pegar o título dele. Moral estranha, é um capítulo muito
emblemático, temos a seguinte colocação: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. E agora, hein? Jesus diz: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher, filhos, terras, por isso receberá em cêntuplo. Terá por herança a vida eterna. E agora? Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas. Por quê? Está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Jesus não está incentivando a abandonar a família. Não é um incentivo. Jesus está dizendo que mais importante é Jesus. Mais importante é o Evangelho de Jesus. Aqui, ó. Mas o Evangelho de Jesus não deve ser o motivo para desconsiderar, desrespeitar ninguém, tampouco pai e mãe. Notemos a sutileza da questão. O respeito tem que existir. Isso mantém tudo no lugar. Respeito, solicitude, compreensão, tudo certo. Mas acima disso está Jesus. Está o Evangelho de Jesus. Acima. E ele deve nortear o nosso rumo. O rumo certo, certo? Então, se eu tenho uma posição religiosa e meus parentes, irmãos, pais, mães, pai, mãe, tio, tem outro, isso não pode ser motivo de cisão, de briga, de ruptura. Eu tenho uma ideia e sigo a ideia que é Jesus. Se esses não quiserem seguir, não tem problema. Respeitarei a todos. Mas não viverei como eles vivem. Não me entregarei a eles, me entregarei ao Evangelho de Jesus. Compreende como deve ser? Se eu não possuo vício, mas os parentes possuem, não vou abandoná-los, mas não irei ter com eles os mesmos vícios. Não irei incentivar, não irei dizer amém, não. Isso é um erro, entendam. Mas eu não vou romper. A porta está entreaberta. O diálogo tem que existir e o respeito. Ocorre que diálogo e respeito não tem existido. Então é mais fácil eu romper, ter a ruptura, e cada um vai para um canto. Então não há aqui o incentivo. Vou até dizer onde está, né? Mateus capítulo 19, versículo 29. Jesus não incentiva. Mas ele coloca acima, e ele está acima, o Evangelho dele está acima, e quem coloca o Evangelho e Jesus acima, está no rumo certo. E pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, são todos espíritos de uma mesma categoria, um pouco acima, um pouco abaixo, mesma categoria, que estão aqui num processo de auxílio mútuo, de progresso mútuo, de aprendizagem mútua, e que todos precisam se ajudar mutuamente. Então não precisa nem avançar muito no que Emmanuel coloca,
sabiamente aqui na lição 25, porque são credores sempre. E volto a colocar para encerrar. Somos livres. Mas se eu estou aqui, é porque eu recebi um benefício de alguém. E esse benefício da reencarnação vai parar em mim? Interrogação. Reflitamos. Honrar pai e mãe é o mínimo que se exige. Reflete aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.